Bom, chegou a hora da gente estudar um dos movimentos mais interessantes do curso de Física Teórica 1, que é o rolamento sem deslizamento. Por quê? Porque ele envolve um movimento retilíneo mais um movimento circular. Ele é uma composição desses dois tipos de movimentos. Então, ele lembra muito quando a gente estuda projéteis, que a gente estuda MRUV na vertical e MRU na horizontal. Aqui no rolamento a gente tem uma situação um pouquinho mais interessante, que é a gente consegue decompor o movimento numa parte, retilínea, movimento retilíneo, mais uma componente, uma outra componente onde ocorre o movimento rotacional. Então, combinando essas duas coisas, nós temos o rolamento. Tá? Então, a gente agora vai estudar esse tipo de movimento e vai ver quais são as equações que descrevem esse movimento. Para entender as equações, eu vou me ater ao rolamento que não tem deslizamento. Tá? Então, não vou considerar que o objeto deslize sobre a superfície e vou ficar apenas nós vamos apenas estudar quando o rolamento ele ocorre sem deslizar. Tá bom? Então, eu vou considerar aqui uma superfície plana, horizontal, e eu vou colocar um objeto aqui circular de raio R. Tá? Então aqui tem um raio R desse objeto. Esse objeto, gente, a gente está vendo ele em perspectiva. Pode ser uma esfera de raio R, pode ser um cilindro de raio R, ou pode ser um anel, ou um círculo, ou um disco. Tá? Pode ser qualquer objeto circular de raio R. Bom, visto em perspectiva. O que a gente vai ter aqui para ocorrer esse movimento? Tá? Então, para que ocorra o rolamento, eu tenho que ter algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte. Esse objeto ele está em repouso sobre essa superfície. Então, se ele está em repouso, ele tem o peso, né, força-peso, e ele tem a normal também, que sustenta o peso desse corpo sobre a superfície. E eu vou considerar que essa superfície ela é um pouco áspera, então ela tem atrito, ela possui um atrito. Tá? E com o objeto aqui parado, não preciso me preocupar com esse atrito, porque ele não está entrando na jogada. Não estou nenhuma dessas, nem a normal nem a peso vai fazer com que o objeto se desloque para a direita, para que o atrito se oponha a esse movimento. Então o atrito aqui não desempenha nenhum papel nessa situação inicial. Tá? Antes de prosseguir, o que eu vou fazer aqui com esse objeto é o seguinte. Eu vou pegar uma fita de barbante e vou colocar em volta desse objeto. Aqui essa linha aqui, que eu estou desenhando aqui agora, é uma fitinha de barbante que na hora que eu completar uma volta completa, na hora que eu completar todo o contorno desse objeto, eu corto a minha fita e deixo ela, não vou grudar essa fita, só está em cima aí, contornando esse objeto, de tal forma que, se eu fizer ele rolar, a fita vai ficando em cima da superfície, entenderam? Por exemplo, eu vou fazer um desenho aqui embaixo, aqui agora, ó. Vou fazer um desenho aqui embaixo, desse objeto, deixa eu pegar outra caneta aqui, para aparecer. Nesse objeto aí, percebam que ele já rolou um pouquinho, ele rolou para a direita, aqui ele veio da esquerda para a direita, fiz ele rolar, né, nessa direção, e o que acontece? Eu tenho a minha fitinha aqui, ó, ela não está presa ao objeto, então conforme ele vai rolando, a fitinha vai ficando aqui na superfície horizontal, tá? E aí, tudo que tiver ficado aqui, tudo que tiver rolado aqui, a fitinha, percebem? Conforme esse disco vai girando, ele vai deixando a fita de barbante na superfície horizontal. Entenderam a utilidade dessa fitinha? Então agora eu vou pedir para vocês observarem dois pontos. O primeiro ponto é o ponto central desse objeto cilíndrico, aí, desse objeto circular. Tá? Então, o movimento, eu vou observar o movimento desse ponto, o ponto central do objeto circular, tá? Que está rolando.
O segundo ponto que eu peço para vocês observar é esse ponto de contato que está inicialmente em contato com a superfície. Esse pontinho aqui que está verticalmente abaixo do ponto central. Tá? É esse ponto de contato aqui que, conforme vai rolando, esse objeto aqui ele vai descrevendo um movimento circular de raio R. Então ele inicialmente está aqui, mas conforme rolou, ele vai estar agora nessa posição. Tá bom? Então vocês percebem que a gente consegue descrever o movimento desses dois pontos da seguinte forma. Vamos olhar para o ponto central. Então o ponto central, ele vai ter um deslocamento, isso aqui eu chamo de zero, né? Ele vai ter andado daqui até aqui, essa distância aí, eu vou chamar de S, tá? Então, a distância percorrida pelo ponto central é S, tá? Vou chamar de S, essa distância que está aqui, tá bom? É a distância percorrida pelo ponto central, tá? Agora eu quero ver a distância percorrida pelo segundo pontinho aqui que vai ao longo de toda vai contornando aqui, ela faz parte do contorno do objeto circular. Então, percebam o seguinte, todo o deslocamento que o segundo ponto teve é exatamente igual ao deslocamento deixado aqui pela fita de barbante. Percebem? De tal forma que quando esse ponto completar uma volta inteira, ele vai ter deixado todo o barbante na superfície horizontal. Percebem essa conexão entre o deslocamento desse ponto aqui, ele é igual à quantidade, né, o comprimento do barbante sobre a superfície horizontal. Tentem entender isso profundamente. Tentam entender que o ponto na superfície, né, do objeto, o deslocamento do objeto, a distância percorrida pelo objeto vai ser, olha que ele começa aqui embaixo, ele tem todo esse deslocamento aqui, ó, que se o objeto ele rolou, para sair daqui até chegar aqui, ele andou um ângulo θ, certo? Ele teve um deslocamento angular aqui, ó, que eu posso chamar de θ, tá? Esse ângulo θ. Isso aqui é a distância percorrida pelo ponto daqui até aqui. E essa distância que eu vou chamar de L é igual a R, o raio do objeto esférico, e o ângulo θ que ele teve aqui, o deslocamento angular dele. Tá? Então, ele girou daqui até aqui, ele teve esse deslocamento angular, tá bom? Ele teve essa distância percorrida, R vezes θ, que é o comprimento do setor circular aqui, tá bom? Dessa linha que está aqui. Tem como correlacionar uma coisa com a outra, né? Se esse deslocamento aqui é L, e todo deslocamento desse ponto deixa um pouquinho do barbante na superfície, fica claro verificar que S é igual a L. Não sei se isso é claro para todo mundo, mas é exatamente isso que eu quero que vocês cheguem nessa conclusão aqui. Que para um rolamento sem deslizamento, a distância percorrida pelo ponto central, por esse ponto central aqui do objeto, e a distância percorrida pelo ponto que faz parte da fronteira desse objeto, elas são exatamente iguais. Então, essa é a conclusão por trás de todo o movimento de rolamento sem deslizamento. Essa é a condição necessária para que isso aqui ocorra, e eu peço que vocês tentem entender essa equação. Por quê? Porque aí, gente, esse ponto central, ele é o centro de massa desse objeto, né? Considerando um objeto circular de raio R, homogêneo, sólido ou não, pode ser um anel, mas de raio R, homogêneo. O centro de massa vai coincidir com o centro geométrico desse objeto. Então, o centro de massa desse objeto circular está aqui, tá? Está aqui no centro dele.
Então, esse deslocamento aqui é o deslocamento do centro de massa do objeto. Tá? Esse aqui é o deslocamento do centro de massa. Enquanto que o lado direito é o deslocamento desse ponto aqui, que faz parte da superfície do objeto. Tá? É um ponto que faz parte da superfície do objeto, que eu sei calcular ele usando as variáveis angulares. Então, num rolamento sem deslizamento, eu tenho que o deslocamento do centro de massa é igual a r θ. Tá? Se eu derivar no tempo, se eu derivar a posição do centro de massa no tempo, eu vou ter a velocidade do centro de massa. Cinemática, né? Lembram da cinemática? Se eu tenho a posição, derivo no tempo, tenho a velocidade. O raio do objeto é constante, então o raio vai ficar constante, deriva a variação da posição angular no tempo, eu tenho a velocidade angular. E, finalmente, a aceleração do centro de massa vai ser Rα. Lembram do movimento circular, onde a gente tinha a correlação entre velocidades lineares e velocidades angulares? Então, no rolamento sem deslizamento, a gente tem equações muito parecidas. Na verdade, são idênticas, só que elas são conceitualmente diferentes, porque no rolamento sem deslizamento, as variáveis lineares que estão conectadas com as variáveis angulares são as variáveis lineares do centro de massa. Tá? Então, a posição do centro de massa vai ser igual a Rθ, a velocidade do centro de massa vai ser igual a Rω, e a aceleração do centro de massa vai ser igual a Rα num rolamento sem deslizamento. Sempre que eu tiver esse tipo de movimento, essas equações vão poder ser utilizadas, tá bom? Então, guardem isso, entendam isso, tentem entender essa equação aqui que vocês vão entender tudo. Tá? Eu usei o barbantezinho aí para que isso fique claro e dê uma pensada aí para ver se vocês se convencem disso, porque a partir daqui eu chego em todas essas equações, tá bom? Uma última coisa sobre o rolamento sem deslizamento é que ele, como eu falei, ele é uma composição de um movimento retilíneo e um movimento rotacional. Querem ver como? Lembrem que no projétil a gente tinha um projétil que era lançado e chegava até aqui. Para estudar o projétil, a gente fazia, por exemplo, o deslocamento em x, né, daqui até aqui, e o deslocamento em y, que subia até aqui, e depois descia até aqui. Tá? A gente decompunha o movimento do projétil no movimento em x e no movimento em y. O movimento em y subia e descia. Ele sobe e desce. E vai para a direita, né, num projétil. No caso do rolamento sem deslizamento, a forma como a gente pode visualizar essa decomposição de movimentos é simples. Basta que a gente faça, por exemplo, esse objeto aqui, ó, ele vai para a direita até chegar nessa posição e depois a gente rotaciona ele. Percebe? Que no final é igual. É igual o projétil. Eu jogo ele para a direita, subo ele, desço ele, dá na mesma, né, do que aquela parábola. A decomposição ela funciona dessa forma. Decompor o movimento é estudar só em x e depois só em y. Decompor o movimento aqui no rolamento é fazer ele ir para a direita, no movimento retilíneo, eu pego esse disco e simplesmente empurro ele para a direita até chegar aqui. Chegando aqui, eu giro ele. Eu giro em um ângulo θ. Entenderam? Então, a decomposição no rolamento funciona exatamente assim. A gente pode primeiro ver o movimento retilíneo e depois a gente faz o movimento rotacional. Tá bom? Com isso em mente, a gente consegue ter mais clareza na hora de escrever a equação da energia para esse movimento. Então, lembra que até agora no curso de física, nós estudamos a cinemática está aqui. Nós estudamos a dinâmica, que é a segunda lei de Newton, que a gente já vai ver isso daqui a pouquinho, como é que a segunda lei de Newton atua nesse tipo de problema. E depois a gente estudou em termos de energia, né? A gente viu energia mecânica, energia potencial, energia cinética.
Então aqui a gente também está interessado, a gente tem um movimento, a gente quer saber a energia desse sistema que está aqui, tá? Então, para escrever as energias que estão aqui, a gente precisa saber que tipo de força que atua no rolamento, tá? Então, quais são as forças que estão envolvidas aqui no rolamento, para que eu possa escrever da forma correta a minha equação de energia, porque a minha equação de energia é trabalho realizado pelas forças não conservativas produz variação de energia mecânica. Tá? Então, eu quero saber como é que eu posso aplicar esse tipo de equação para um rolamento, porque a princípio deve funcionar. Então, a gente vai agora dar uma pensada aqui em como que a gente usa essas equações, porque, como eu falei para vocês, o peso normal são forças, e no caso aqui, se o deslocamento é para a direita, percebam que elas não realizam trabalho. Se elas não realizam trabalho, eu não tenho como incluir aqui não tem energia. Não é por conta da normal nem do peso que vai ter o rolamento. Tá? Então aqui a gente vai ter que começar a entender, para escrever as equações de energia, para começar a entender como usar as equações de energia, a gente vai ter que dar uma pensada aí em como que isso tudo tá funcionando. Tá? Então eu vou apagar um pouquinho, vou apagar só essa parte aqui, para vocês verem como é que a gente escreve as equações de energia para o rolamento sem deslizamento. Bom, agora vamos discutir um pouco sobre o papel da força de atrito para o rolamento sem deslizamento. A gente tenderia a pensar que para ter o deslizamento, é importante que tenha clareza aqui que no ponto de contato, essa superfície aqui ela precisa de atrito. Por quê? Porque caso não tivesse atrito, bom, é importante que a gente tenha clareza aqui sobre como que acontece, quais são as forças que estão atuando durante um rolamento sem deslizamento. Percebam o seguinte, que se a superfície não tivesse atrito, à medida que eu aplicasse uma força para esse objeto se movimentar, ele iria simplesmente deslizar sobre a superfície, ele não ia rolar. Se eu empurrasse esse objeto para a direita, ele ia se deslocar para a direita, o centro de massa dele ia se deslocar para a direita de acordo com F igual a MA, porque não ia ter uma força aqui de atrito para se opor a esse movimento. Então ele iria para a direita, ele não ia rolar, ele ia deslizar. Então, uma coisa interessante aqui, que para que ocorra o rolamento sem deslizamento, eu preciso da presença da força de atrito no contato entre o objeto e a superfície. Tá? Então, como o objeto está indo para a direita, e a força de atrito se opõe ao movimento, eu tenho que ter uma força de atrito apontando nesse ponto de contato para a esquerda. Então vamos supor aqui que esse objeto está se deslocando com uma velocidade de centro de massa constante. Tá? Ele está se deslocando com uma velocidade de centro de massa, uma velocidade constante para a direita. O centro de massa desse objeto está indo com velocidade constante. O que, se a velocidade do centro de massa é constante, implica que ele vai estar rotacionando também com uma velocidade angular constante. Esses pontos aqui na superfície do objeto vão estar com velocidade angular constante. Tá? É uma informação relevante. Mas vocês aprenderam, e isso é uma coisa que precisa ficar clara aqui. Se não está clara, precisa ficar clara agora. Que quando a gente está lidando com objetos com massa, a gente encontra o centro de massa, como se a gente conseguisse trocar todo o objeto por um único ponto, o ponto do centro de massa, contendo a massa total do objeto. Tá? O centro de massa é exatamente isso, ele é um ponto onde ele concentra toda a massa do objeto naquele único ponto. Então eu posso trocar a força peso, é como se ela estivesse atuando no centro de massa. A força peso aqui, eu represento ela atuando aqui no centro de massa, e a normal sempre no ponto de contato. Tá? A força normal sempre vai estar
atuando no ponto de contato, igual a força de atrito, só que para não bagunçar aqui o desenho, eu vou colocar ela para cima mesmo, tá? Só para lembrar que ela está aí. Eu vou colocar até aqui, para que a gente também não estrague um pouco o desenho aqui do ponto 1. Mas a normal está atuando nesse pontinho aqui, tá bom? Está atuando no ponto 2. E aqui eu já separei para vocês 3 pontos. O ponto 1, o ponto de centro de massa e o ponto 2. O ponto 1 vai estar aqui em cima e eu quero calcular a velocidade linear dele. Então, para objetos que estão rolando, a velocidade aqui, V1, vai ser a velocidade. Lembra que no rolamento eu posso decompor o movimento numa parte linear e rotacional. A velocidade devida a linear vai ser a velocidade do centro de massa, né? Afinal, o ponto 1 tem que se deslocar junto com o centro de massa, senão o centro de massa vai para a direita e o ponto 1, se ele não acompanhar o centro de massa, ele vai ficar para trás, né? Não faz sentido, o objeto ia se deformando. Não, o objeto ele vai indo junto. Então, se o centro de massa for para a direita, ponto 1 também, ponto 2 também. Tá? Então, a velocidade do ponto 1 tem que ser igual à velocidade do centro de massa. Mas ele está girando, ele está rolando. Então, ele tem uma velocidade angular aqui também. E essa velocidade angular está relacionada à velocidade linear nesse ponto aqui devido à rotação, que vai ser igual a se eu usar aqui, ó, vai ser a velocidade, vai ser a velocidade dele, do centro de massa, dividido por a velocidade linear dele aqui, vai ser, ele tá rotacionando em torno do centro de massa, né? A rotação dele é em torno, quando eu decomponho, ele está girando em torno do centro de massa para fazer o rolamento. Portanto, a velocidade linear dele vai ser R ômega, tá? Vai ser R ômega. De tal forma que V1 vai ser R ômega é a velocidade do centro de massa. Então, V1 é 2 vezes a velocidade do centro de massa. A velocidade aqui é VCM, que é 2 vezes VCM. E agora eu vou calcular a velocidade no ponto 2. A velocidade do ponto 2, de novo, tem a velocidade do centro de massa para a direita. V2 tem a velocidade do centro de massa para a direita. E agora ele está girando no sentido horário. Então, no sentido horário, ele tem uma velocidade angular aqui que aponta para a esquerda. E se aponta para a esquerda, menos. Vai ter um sinalzinho de menos. Menos o quê? Qual é a distância para o eixo de rotação? É o raio da circunferência. E a velocidade angular que ele está girando é ômega. Tá? Então, essa é a velocidade linear que ele tem no ponto 2. E, portanto, V2 VCM menos R ômega, só que R ômega é a velocidade do centro de massa. A velocidade de 1.2 é zero. Tá? Então, qual é a velocidade do ponto 2? Ele está momentaneamente parado. Surpreendente, né? Esse resultado ele é bem curioso, mínimo curioso, porque ele nos diz que no ponto de contato, objetos que rolam sem deslizar, eles têm, no ponto de contato, ele tem velocidade zero. Todos os pontos que estão em contato com a superfície da roda, todos os pontos da roda que estão em contato com a superfície têm velocidade zero. Isso é um resultado muito curioso, né? Mas ele é observado, tá? Ele é observável. Eu posso até mostrar durante uma das minhas aulas, mostrar a foto para vocês se convencerem de que a região de contato aqui é muito próxima a esse ponto aqui, a esse ponto verticalmente abaixo do centro de massa. Ele está parado momentaneamente, tá? Porque essa coisa é dinâmica, então ele vai continuar rotacionando, mais um ponto de contato, a roda está parada. E se ela está parada, qual que é a natureza da força de atrito? A força de atrito estática. Tá? Então, no rolamento sem deslizamento, a FAT é a força de atrito estática. E por que isso é um resultado importante?
Porque a força de atrito estático não realiza trabalho. Tá? Então, se ela não realiza trabalho, ela não pode entrar na equação da energia, porque ela não está nem dando e nem tirando energia do sistema. A única coisa que a força de atrito está fazendo aqui é causar um torque. Né? Por que um torque? Porque, pensando, né, de novo aqui nesse objeto rotacionando aqui, ele vai estar rotacionando em torno do centro de massa e, por exemplo, a força-peso não produz torque, nem a normal também não, mas a FAT sim. A FAT é a única força que é capaz de realizar torque em torno desse ponto do centro de massa aqui. Ela vai causar um torque exatamente girando no sentido horário aqui, que é ela que faz com que ela não dá realmente energia, mas ela produz rotação. Tá? Ela é a responsável por transformar uma velocidade que seria linear, puramente linear, né? Se eu tivesse aqui, se esse objeto tivesse com velocidade constante para a direita e não tivesse atrito, ele ia bonitão para a direita. Mas com a presença de atrito estático aqui, com a presença do atrito, ele permite ter condições do objeto ir para a direita, continuar indo para a direita com a mesma energia, tá? Porque lembra que a FAT aqui não vai tirar energia, mas ela estando presente, ela não vai tirar energia, mas vai fazer o objeto rodar. Essa energia de rotação vai estar associada ao tipo de energia cinética de rotação, que na hora que eu somar com a energia cinética linear, vai dar o mesmo valor que como se eu não tivesse atrito. Tá? Força de atrito não tira energia desse objeto que está rolando nessa configuração ideal aqui, tá bom? Onde a gente está considerando apenas um ponto de contato, tá? Mais para frente vocês vão ver que isso é uma aproximação, principalmente para quem trabalha com energia mecânica, com engenharia mecânica, vai ver que isso aqui é uma aproximação, tá bom? E agora nós estamos aptos a escrever as equações de energia para um objeto que rola sem deslizar, porque agora a gente já conhece todas as forças que estão atuando nesse sistema e agora a gente pode concluir uma coisa muito importante, que no rolamento sem deslizamento eu não tenho forças não conservativas. Portanto, a energia mecânica no início é igual a energia mecânica no fim. A energia mecânica é conservada. Então, basta que eu calcule a energia potencial gravitacional, né, desse objeto no início e no fim e some com a energia cinética. A energia potencial gravitacional, vocês já viram como calcula, seria, né, a massa desse objeto vezes g vezes a altura do centro de massa, escolhendo o zero como ponto de referência aqui na superfície. A altura seria o raio dela. Né? Já a energia cinética, lembra que o rolamento ele é uma composição do movimento linear mais a rotação. Portanto, a energia cinética vai ser exatamente isso. Uma componente do movimento linear, que é meio de velocidade do centro de massa ao quadrado. Afinal, isso aqui, o movimento linear é o movimento do centro de massa indo para a direita, né, nesse caso. Então, tem uma energia cinética associada a esse movimento linear, mais a energia cinética de rotação, que é meio de I ômega ao quadrado. Tá? E o momento de inércia desse objeto, ômega ao quadrado, é a velocidade angular dele ao quadrado, que se está rolando sem deslizar, eu sei que é a velocidade de centro de massa sobre R. Tá? Então eu já poderia até substituir aqui para encontrar uma expressão um pouquinho mais, um pouquinho melhor do que essa expressão aqui. Eu poderia escrever assim, ó, meio M velocidade de centro de massa ao quadrado mais meio I o ômega, velocidade de centro de massa ao quadrado sobre R quadrado. E é só simplificar essa expressão, tá bom? E vocês podem chegar na seguinte expressão: meio de M
velocidade de massa ao quadrado e tem um fator. Deixa eu escrever aqui. Ó. Deixa eu escrever aqui. Ó. A energia cinética vai ser meio de m velocidade de massa ao quadrado. Tem um fatorzinho novo aqui, ó. Esse termo eu pus em evidência, então 1 mais I sobre mr ao quadrado. Tá? É assim que a gente calcula a energia cinética de objetos que rolam sem deslizar, tá bom? Essa formulazinha aqui, e tem essa correção, né? Se o objeto ele não tem forma, ele não tem raio, por exemplo, aqui ele se reduz a um ponto, com massa m, esse raio aqui, ele não vai ter momento de inércia, ele deixa de ter momento de inércia, o momento de inércia dele vai a zero, e isso aqui volta para a energia cinética de um ponto, tá? Quando eu não posso pôr raio zero aqui, porque isso aqui vai dar a impressão que isso aqui vai explode, né? Estou dividindo por zero, mas é aqui que o momento de inércia ele vai estar relacionado ao raio, vai cortar, enfim, aqui não vai dar, não tem nenhum problema aqui, tá bom? O fato de eu não ter forma para esse objeto implica que eu não tenho momento de inércia. Se eu não tenho momento de inércia, esse termo some, eu tenho um meio de mv quadrado, que é a expressão para energia cinética convencional, tá bom? Então lembrem-se desse fator de correção aqui, que a gente vai usar bastante nos nossos exemplos, e aqui eu completo todas as equações que eu preciso para estudar o rolamento sem deslizamento. Eu tenho essas equações da cinemática, eu tenho essas equações para energia, e agora eu tenho que ver como é que a segunda lei de Newton vai atuar num sistema como esse, tá bom? E depois a gente também vai fazer mais exemplos explorando um pouco sobre o uso dessas equações de energia aqui, tá bom? Então, vamos fazer alguns exemplos.